Me recordo que alguns anos atrás andava pelo Brasil, na época em que tivemos um racionamento de água, uma máxima que dizia: sabendo usar, não vai faltar. Olha, isso para um filósofo não poderia passar desapercebido. Sabe por quê? Você percebe que sabendo usar não vai faltar indica que você não está preocupado com a água, você não está preocupado com os recursos naturais, você está preocupado com você mesmo, para que não falte para você. Se você tivesse certeza que mesmo degradando a natureza de todo jeito, ainda haveria o suficiente para você, não se preocuparia com ela. Que passa a se preocupar com as coisas quando elas te trazem algum benefício e nunca pelas coisas em si. E isso é um elemento de base que contamina a mentalidade e faz com que ela só funcione sob pressão, sob coerção e não como convicção. Na época em que aconteceu essa campanha, minha filha mais nova tinha 5 anos de idade. Eu me recordo que um dia peguei ela vindo do jardim da infância e ela estava muito chateada com uma amiguinha que disse para ela que não ia economizar água coisa nenhuma, porque o pai dela ganhava muito bem, tinha muito dinheiro e podia pagar. E ela, com 5 anos, me chegou em casa muito indignada. Mamãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada desse jeito. Eu achei aquilo belíssimo. Eu olhei para ela e pensei, gente, como uma criança pode ter essa possibilidade de pensar como água, colocar-se no lugar dela e perceber que ela merece respeito pelo que ela é e não porque pode nos faltar. Que todas as coisas merecem respeito pelo que são. Como se todos eles fossem objetos de direito como nós, todos eles com o mesmo direito de estar aqui, ou seja, merecendo respeito pelo que são e não pelo para que me podem servir. Existe uma máxima filosófica que diz que o grande passagem, o ponto de transição do amor humano é quando você para de olhar para as coisas e pergunta: para que isso me serve? Quando começa a olhar para as coisas e pergunta: como eu posso servir a isso? Quando você vira o jogo de considerar que tudo existe à sua volta para te servir e começa a perceber que você é um dos elementos que compõem a vida, que compõem a natureza e que todos os demais merecem tanto respeito quanto você. Kant tratava da palavra respeito e ele dizia que vem de respitere, olhar mais uma vez, saber ver. Olhar para as coisas não como matéria-prima para a realização dos teus desejos e necessidades, mas como seres em si. Leon Tolstói tem uma frase que uso constantemente porque gosto muito dela, que ele diz: há quem passe por uma floresta que só veja lenha para a sua fogueira. Imagina, de toda a vida que existe numa floresta eu só vejo para que ela atende os meus interesses. Esse tipo de manipulação da realidade, que nega ao mundo a menos que ele seja a matéria-prima dos meus interesses, nunca vai desenvolver uma forma de vida sustentável. Vai desenvolver uma fachada, ou seja, um comportamento para ser, digamos, politicamente correto, estar enquadrado no pensamento da moda, mas não uma postura verdadeiramente transformadora diante da realidade. Toda transformação, filosoficamente falando, vem por uma expansão de consciência. Se não há expansão de consciência, o que existe é um novo hábito implantado, que na mesma velocidade com que se implantou se perde, que é quase que um adestramento, não tem raízes, não tem profundidade. Portanto, um elemento fundamental da sustentabilidade, o primeiro deles, talvez seja até rever a maneira como a gente expõe a ideia da sustentabilidade. Não é porque vai faltar para mim, é porque as coisas merecem respeito em si. Independente da humanidade existir ou não, tudo que está no planeta merece estar aqui tanto quanto eu. E merece ser respeitado pelo que é, e não porque pode me faltar. São sutilezas. Mas quando você coloca essas ideias funcionando pela vida fora, você vai perceber que o efeito é muito diferente. Quando a última porta se fecha atrás de você, que não há nenhuma pressão social, como você considera a água que corre da sua torneira? Como você considera os objetos que te servem? Não há como coagir todo o tempo e em todas as circunstâncias no ser humano. Nem isso tem alguma eficácia, porque não é uma ação de qualidade, é uma ação verdadeiramente motivada. Então esse é um primeiro elemento, uma reduzida no egoísmo humano bem significativa, para que aprenda a ver as coisas além dele próprio, não com um olhar de usuário,
mas como um olhar de quem compartilha o mesmo espaço com outros seres, tão dignos quanto ele.